Bom, antes de ir ao sermão, eu quero só dizer algumas breves palavras em agradecimento à igreja, ao pastor Tiago, ao pastor João. Há 15 anos atrás, o Senhor me chamou ao ministério. E não era algo que eu queria, exatamente dizendo. Não é algo que eu rejeitei, mas não é algo que eu desejei. Mas o meu desejo sempre foi o desejo de realizar o desejo de Deus para mim. E quando eu tive convicção de que esse era o desejo dele para a minha vida, eu tinha por volta de 15 anos. Então, 15 anos atrás. E desde então, essa jornada começou. Foi uma longa jornada. Jornada de estudo, jornada de oração, jornada de pastoreio, porque o pastoreio ele acontece muito antes da ordenação. E o mais lindo é que eu vejo que lá atrás, Deus já sabia que seria aqui que esse momento aconteceria. Eu quero agradecer a vocês, irmãos, porque eu cheguei há pouco tempo, eu cheguei em novembro, mas eu já senti, recebi tanto amor, tanto acolhimento dessa comunidade, e eu quero dizer a vocês que eu estou aqui para servi-los, que eu estou me colocando à disposição de vocês para orar, para lutar, para correr, para servir, para carregar, para ensinar. E para que nós possamos percorrer esse caminho, que é o caminho do reino de Deus, juntos, como igreja, né? Aqui nós somos uma família. Eu sou o pastor, mas eu sou o irmão. E o pastor de todos nós é Jesus. E eu quero honrar a vida do pastor Tiago e do pastor João. O pastor Tiago foi quem me chamou dos Estados Unidos para cá. Foi quem Deus usou na minha vida para que eu desse esse passo de vir aqui. E o pastor João se tornou um amigo instantaneamente quando eu cheguei. E eu quero honrar a vida desses homens também. E eu quero lembrar a você, preste atenção no que eu vou te dizer. É fácil para mim dizer isso, porque da minha perspectiva, eu sei e vejo tudo que Deus fez na minha história para me trazer até aqui. E quando eu olho para vocês, eu quero lembrar vocês de uma verdade que talvez vocês sejam tentados a se esquecer. E que eu tenho repetido, falei ontem na assembleia que tivemos. A IBAGE não é um acidente. A IBAGE é plano do Senhor. Então, não importa as lutas que venham a acontecer na nossa comunidade, amanhã, daqui a 1, daqui a 10, daqui a 100 anos. A IBAGE é plano do Senhor e é Ele quem nos sustenta. Amém? Vamos então estudar a palavra de Deus. E deixa eu começar dizendo para vocês o seguinte: a tarefa do pregador nunca é uma tarefa fácil, porque nós sempre estamos aqui falando de algo que está além de nós, de algo que é maior que nós, de algo santo, sagrado, sublime, e nós não somos dignos de falar sobre isso. Então a nossa tarefa não é fácil, no entanto, existem alguns textos que são ainda mais difíceis de serem pregados do que outros. E hoje eu estarei pregando exatamente um desses textos. A ironia dessa passagem que eu vou pregar é que talvez, se eu pudesse escolher qualquer texto para pregar, eu jamais escolheria esse texto. No entanto, se eu pregasse qualquer outra passagem na Bíblia, seria exatamente essa mensagem que você estaria ouvindo ser pregada. E que passagem é essa? Que peculiaridade dessa passagem é essa que eu posso dizer isso? Hoje nós vamos falar da passagem da crucificação de Jesus. E você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 21 a 39. E nós vamos meditar sobre esse momento onde Jesus é conduzido até a cruz depois de ter sido injustamente condenado. E eu quero lembrar a você que não existe evangelho sem cruz. Não existe salvação sem evangelho. E não existe
vida sem salvação. E por isso tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós pregamos, tudo que nós vivemos, converge necessariamente para esse momento que é o momento da cruz de Cristo. A obra que Cristo fez ali. Cristo tem aqui, na obra feita na cruz, o seu alvo, o seu destino, um clímax, o momento que inaugura o clímax da sua missão aqui na terra. Quando ele dizia, a minha hora ainda não é chegada, a hora dele agora chegou, no texto em que nós iremos ler. E o que eu, aqui, poderia dizer sobre o centro do ministério de Cristo, sobre o núcleo do Evangelho, sobre aquilo do qual a sua vida depende, que fosse suficiente, que fosse bom o bastante, que eu pudesse dizer depois, sentir depois, que a minha missão foi cumprida. Nada. Não há nada que eu poderia dizer que estivesse à altura desse texto. E por isso, a minha reticência em escolhê-lo. No entanto, esse texto é um texto central da nossa fé. A nossa vida depende dele. E ao pregá-lo, a minha dependência do Espírito Santo ao fazer isso se torna ainda mais escancarada diante de mim. Porque eu não posso nem me enganar. Porque eu sei que ainda que eu escolhesse as minhas melhores palavras e que eu fizesse o estudo mais profundo a respeito dessa palavra, ainda assim, ao final, eu estaria aquém dessa mensagem. Mas eu quero dizer algo muito importante. Não se engane. Não se engane, porque a responsabilidade de pregar esse texto não é menor do que a de ouvi-lo. E essa responsabilidade está sobre vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém preocupado? Preocupado mesmo? Angustiado? Se Napoleão existiu? Acho que não. Você já viu alguém que perdeu uma noite de sono pensando sobre suas dúvidas sobre a história de Cleópatra? Acho que também não. Você já viu alguém ser perseguido e até morto porque disse assim que Sócrates era um homem de carne e osso e não um fruto da imaginação de Platão? Não, você não viu, você não ouviu, você não conheceu ninguém que passasse por essas dificuldades. No entanto, eu tenho certeza que você já ouviu falar de muitas pessoas que foram perseguidas por aquilo que elas criam a respeito do Cristo. Pessoas que foram mortas por aquilo que elas criam a respeito do Cristo. E talvez você tenha sido, ou você mesmo seja, uma dessas pessoas que tem uma angústia no coração com as suas dúvidas a respeito de Jesus. Talvez isso já tenha tirado a sua noite de sono. E por que é que as pessoas agem assim? Porque não importa para a nossa vida se Napoleão, se Cleópatra, se Sócrates existiram. Não faz diferença para mim hoje se eles são verdadeiros ou não. No entanto, aquilo que nós cremos a respeito de Jesus tem implicações reais na nossa vida hoje. E não só na nossa vida hoje, mas na nossa vida amanhã. E é por isso que quando falamos de Jesus, é diferente, porque aquilo que você crê, ou mesmo se você não crê, tem implicações necessárias na sua vida hoje, porque não existe nenhuma figura religiosa ou histórica que tenha impactado a história da humanidade como Jesus Cristo. Isso significa o quê? Isso significa que todos os homens, todos, um dia têm que olhar para a cruz de Cristo e responderem o que eles veem. E a sua resposta selará o seu destino. E é por isso que a nossa missão hoje é a missão de nós olharmos para essa cruz e de nós respondermos aquilo
que vemos. Abramos a Bíblia então em Marcos, capítulo 15, versículos 21 a 39. Essa é a palavra do Senhor. E obrigaram Simão, Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Cristo. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição, com a acusação contra ele, dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre a terra, até às 3h da tarde. E às 3h Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nós não somos dignos da obra que o Senhor fez, e nem de falar sobre ela, e nem sequer de ouvi-la, mas o Senhor é um Deus gracioso e bondoso, que tomou a iniciativa pelo teu amor e não pelo nosso mérito, de vir até nós e de nos salvar do nosso pecado. E eu quero, Deus, silenciar agora no mundo espiritual toda distração, tudo o que não vem de ti, que seja retirado desse lugar, sejam barreiras de corações endurecidos, ou de ouvidos tampados, ou de olhos que estão cegos. Pela ação do Teu Espírito e no poder da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor se manifeste em nosso meio, porque cremos que o Senhor é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que responde, e nós estamos aqui sedentos, necessitados, que o Senhor nos alcance, nos renove a fé e transforme o nosso coração. E eu quero pedir ao Senhor, que enquanto ouvimos da Tua palavra e da Tua obra, o nosso coração seja aquecido pelo Teu Espírito e ele floresça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nos trechos anteriores que nós lemos do Evangelho de Marcos, você sabe, se você vem aqui com frequência, que nós temos exposto o Evangelho de Marcos já há algum tempo. E nos trechos anteriores desse Evangelho, nós podemos ver que Jesus já havia sido traído por Judas, levado pelos judeus,
diante de Pilatos, que o condenara, mesmo que ele não tenha encontrado nenhuma razão para isso. Ele já tinha sido negado por Pedro, já tinha sido humilhado e levado pelos soldados romanos, que então o crucificam com uma coroa de espinhos. Jesus já tinha passado por tudo isso, e no fim do versículo 20, nós lemos então a frase que diz: então o conduziram para fora a fim de o crucificarem. E esse é o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. Jesus está ao caminho da cruz. E aquele evento, ele foi um evento público. Ele foi um evento visto por muitas pessoas e por muitos olhos. Nós sabemos que nós estamos aqui no contexto da Páscoa, e muitas pessoas haviam chegado àquela região por causa desse tempo no qual acontece a crucificação, e todos aqueles olhos estavam sobre aquele evento público e de certa forma grandioso que estava acontecendo quando aqueles homens, e Jesus entre eles, estava sendo morto. No entanto, eu quero te lembrar de algo. Não são somente os olhos daqueles homens que estavam ali, que estavam contemplando aquela cruz, como eu disse antes, mas todos os homens que nasceram e morreram antes de Cristo, todos os homens que estavam à sua volta, todos os homens que nasceram e morreram depois de Cristo, e nós aqui hoje, todos os nossos olhos, a algum momento têm de cair sobre aquela cruz, e nós temos que responder o que vemos. E ao ler esse texto, eu quero apontar para você duas visões que nós temos ao olhar para aquela cruz. E a primeira visão é a visão que eu vou chamar de o poder na fraqueza. O poder na fraqueza. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, você perceberá que ele é um texto cheio de contrastes e paradoxos, cheio de tensões. E eu creio que nós podemos resumir todos esses contrastes por essa frase: o poder na fraqueza. Por quê? Porque as cenas que nós estamos vendo, ao lermos o relato de Marcos, são cenas que aparentemente, a princípio, parecem ser de uma grande derrota. Jesus está sendo levado pelos soldados, machucado, ferido, fraco, para a cruz. Aparentemente, essa cena, à primeira vista, é de derrota, é de fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, essa cena é a maior demonstração de força que a história da humanidade já viu, e alcança a maior vitória que já foi conquistada. E onde é que essas cenas de tanto contraste começam para nós no texto que nós lemos? Elas começam com o Deus que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, sem forças nos braços, para carregar a própria cruz. Jesus já havia sido açoitado pelos soldados. Ele já estava completamente ferido e com certeza já tinha perdido talvez litros de sangue. E nesse estado de fraqueza, nesse estado de debilidade, aqueles 13 a 18 quilos que estima-se que aquele pedaço de cruz pesava, se tornaram pesados demais para os braços daquele homem ferido, ao ponto de que os soldados que o levavam, ao ver aquela debilidade, aquela fraqueza, dão a um homem um comando, a Simão Cirineu, e eles dizem para Simão carregar aquela cruz até o fim do caminho, onde Jesus seria pregado a ela. Você sabe onde que está a ironia dessa situação? Aparentemente, o que nós estamos vendo aqui é um homem carregando a cruz de Cristo. No entanto, o que está acontecendo é exatamente o contrário disso, porque aqui Cristo é quem está levando a cruz do homem.
Jesus é condenado, mas ele é condenado como inocente, como o próprio Pilatos havia confirmado que não havia achado culpa nele. Mas por trás daqueles eventos físicos e aparentemente circunstanciais, havia um propósito eterno, havia um plano espiritual. E os eventos que nós vemos, e é muito importante que você entenda isso, não são acidentes da iniquidade humana. Aqueles eventos, eles não são acidentais, eles são necessários para a purificação da iniquidade humana. São por causa deles que nós somos purificados. Jesus, ele não é condenado àquela cruz quando ele é trazido diante de Pilatos. Ele é condenado àquela cruz muito antes, quando o pecado entra no mundo. Ele é condenado àquela cruz quando o Pai, na eternidade, promete ao Filho um povo que teria de ser redimido por ele. Foi ali que Jesus teve o seu destino traçado por aquela cruz. Quando o pecado entra no mundo, a única maneira de removê-lo é pagando a nossa dívida com a justiça, e o único capaz de pagá-la é Deus, e assim Ele o faz. E é por isso que a única coisa que eu consigo pensar, ao ler esta cena, e imaginar esta cena, daquele homem, Simão, tomando aquela cruz das mãos de Jesus, as únicas palavras que não param de ecoar na minha cabeça, são as palavras de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, quando ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas você pode pensar, não, espera, deixa eu ver se eu entendi. Não é Simão que está carregando a cruz de Jesus, não é Simão que está aliviando Jesus, não. Sabe por que não? Porque Simão só consegue levar aquela cruz porque é Jesus quem iria morrer nela. Se aquela cruz fosse a cruz de Simão, ela seria pesada demais para que ele carregasse, ele não aguentaria. E a única razão pela qual ele pode carregar aquela cruz é porque ela era a cruz de Cristo, e porque ele carrega todo o peso sobre as suas costas, é que Simão consegue levantar aquele pedaço. E é por isso que o fardo que está sobre nós é leve e o jugo é suave, porque todo o peso caiu sobre as costas dele. Na fraqueza de Cristo, nós somos lembrados do seu poder. Mas a jornada continua. E alguns oferecem para Jesus agora vinho misturado com mirra. E essa bebida é uma bebida que tem uma função analgésica, anestésica, para diminuir os sofrimentos e a dor que Jesus estaria sentindo naquele momento. Mas o que Jesus faz diante daquela oferta? Ele a recusa. Ele recusa aquele cálice, porque esse não é o cálice que ele estava ali para beber. Ele não estava ali para beber de um cálice que diminuiria os seus sofrimentos. Ele estava ali para beber do cálice da ira de Deus, da justiça de Deus. O cálice que há pouco tempo atrás ele havia pedido ao Pai que passasse dele, mas ao se encontrar aqui, ele já entendeu, está determinado a beber aquele cálice até a sua última gota, e ninguém o tirará desse caminho. E ele diz não a essa oferta de alívio. Na fraqueza de Cristo, nós somos lembrados do seu poder. Mas a jornada continua. E eles o despem. Eles o deixam nu para o humilhar.
Mas você sabe o que aqueles homens não sabiam? Aqueles homens que removem a sua roupa para o humilhar não sabiam que quando ele chegou até eles, ele já estava despido. O maior ato de nudez e humilhação não é o ato em que aqueles homens arrancaram as roupas do corpo de Cristo. O maior ato de nudez e humilhação feito por Cristo é a encarnação. E quando Ele tomou sobre nós a nossa carne e o nosso corpo, Ele se fez nu da sua divindade, nu da sua glória, sendo que Ele permanece Deus, mas agora a sua glória foi deixada e Ele se apresenta em figura humana. Como está escrito em Filipenses 2, 6 a 8. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se despe quando Ele se faz homem por amor a nós. Na fraqueza de Cristo, somos lembrados do seu poder. Mas a jornada continua. E eles colocam em sua cruz a razão pela qual Ele havia sido condenado, e eles escrevem sobre aquela cruz: o Rei dos Judeus. Aquilo teria a função de apontar a razão pela qual ele havia sido condenado. E o que mais eles fazem? Eles colocam a Jesus entre dois ladrões. E aquela placa era uma placa para relatar o crime de Jesus, mas na verdade, aquela placa não estava apontando para o crime de Jesus, ela estava apontando para o crime daqueles que o colocaram ali. Por quê? Porque ela estava certa. Eles entenderam. Ele era de fato o Rei dos Judeus. E aquela placa condena os homens que o levaram até aquele momento. Mas eles não param por aí. Quem não gostaria de estar ao lado de um rei? Quem não gostaria de ser colocado à esquerda e à direita de um rei? E o que eles fazem? No seu processo de zombaria, que envolve uma coroa de espinhos, que envolve o rei dos judeus, eles colocam um à sua direita e um à sua esquerda. Dois ladrões. Mas você sabe o que é curioso? O que é curioso é que pouco tempo antes, alguns capítulos atrás, dois homens chamados João e Tiago se aproximaram de Jesus, aqueles irmãos, discípulos de Jesus, para pedir um favor a ele. E qual é o pedido que Tiago e João fazem a Jesus? Em Marcos 10, nós encontramos esse pedido quando nós lemos ele dessa maneira: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? E o que eles responderam? Podemos. Mas onde estão Tiago e João agora? Certamente não à direita e à esquerda de Jesus. Porque é fácil desejar um lugar ao lado do rei quando você imagina que o governo dele será sobre um trono, mas e quando o reino está sendo governado da cruz? Não são ali, não é ali que eles estão. E essa pergunta, ela é uma pergunta que não é só para Tiago e João, essa é uma pergunta para nós. É fácil desejar um lugar sentado ao lado do trono, quando a promessa do trono é popularidade,
poder, glória, influência, riqueza, mas e quando o lugar é ao lado da cruz, porque é dali que o reino está sendo governado, e isso envolve perdoar os seus inimigos, abençoá-los, orar pelos que os perseguem, e quando se envolve se humilhar e ser humilhado, e quando isso envolve servir, quando o reino está sendo governado da cruz. Todos querem um lugar ao lado do trono, mas poucos permanecem quando o reino é governado da cruz. E mais uma vez, na fraqueza de Cristo, nós somos lembrados do seu poder. Mas a jornada continua. E os gritos que cercam a Jesus são, como nós lemos, que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E aqui, meus irmãos, nós temos um contraste que mostra que aqueles homens estão absurdamente cegos. Cegos ao ponto de virar para o Cristo e pedir ao Cristo que ele faça a única coisa que o Cristo não veio para fazer. Ele não veio para descer da cruz, ele veio para subir na cruz. E eles estão pedindo ao Cristo que desça da cruz. Agora, o que faltam a esses homens não são provas e evidências. Eles entendem a mensagem de Cristo, eles o matam por ela. Não faltam provas e evidências diante deles. Vocês têm noção de quantas profecias estão sendo cumpridas nesse processo? Só para falar do contexto imediato que nós lemos, quando os soldados jogam sorte sobre a roupa de Jesus, isso estava profetizado. Quando Jesus é colocado em meio a 2 ladrões, isso estava profetizado. Quando aqueles mesmos homens olham para a cruz e zombam de Cristo, eles estavam cumprindo a palavra do Antigo Testamento a respeito do Messias, porque eles não querem saber quem é o Messias, o que eles querem é um Messias de acordo com a vontade deles. Eles estão dizendo: o meu Messias desce da cruz, e então eu acredito. E muitos entre nós, hoje, muitos não querem saber o que a palavra diz sobre o Cristo. O que eles querem é um Cristo que desce da cruz. O que eles querem é um Cristo conforme a sua cobiça, conforme as suas paixões, conforme as suas vontades. São aqueles que dizem: o meu Cristo desce da cruz. O meu Cristo é a favor do aborto, porque ele protege as mulheres. O meu Cristo é a favor do relacionamento homoafetivo, porque ele é amor. O meu Cristo não se importa com o que você faz da sua vida, porque ele perdoa. Mentira! Porque não é você quem diz quem Cristo é Ele que se revela a nós. E se você começa o seu raciocínio com o meu Cristo, você já está errado, porque não é Ele que é seu, é você que é dele. Ele não se vendeu por você, Ele o comprou com seu sangue, e é Ele quem revela quem Ele é. Então pare de ficar aos pés da cruz, gritando: desça daí, e eu acredito, porque você não precisa de um Cristo que desça da cruz para servir às suas paixões. O que você precisa é de um Cristo que suba na cruz e crucifique as suas paixões com Ele, transformando o seu coração, renovando a sua mente, renovando a sua fé. Nós precisamos olhar para esse Cristo e sermos transformados, e não querer moldá-lo segundo a nossa cobiça. E nós precisamos nos levantar por isso. Aquilo que nós vemos, mais uma vez nos diz, que na fraqueza de Cristo, nós somos lembrados do seu poder. Aquilo que os homens veem como fraqueza, é na verdade a maior demonstração de força já vista na história. Mas nós temos também outra visão, quando nós olhamos para essa cruz. E agora eu quero falar da segunda visão que temos. E essa visão é a solidão do Deus
conosco. A solidão do Deus conosco. Veja os versículos 33 e 34, novamente. Eles dizem: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. Até às 3 horas da tarde, e às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, alguns podem definir solidão por estar sozinho, mas a verdade é que nós sabemos que nós podemos estar cercados de pessoas e ainda assim nos sentimos completamente sozinhos. Eu quero contar uma história para vocês. Como muitos de vocês sabem, eu vivi em outro país, nos Estados Unidos, para estudar teologia, por mais de 4 anos. E muitas vezes, quando os meus amigos chegam até mim, depois de todo esse tempo vivido fora, eles fazem uma pergunta. E essa pergunta é: qual foi o dia mais difícil de todo esse período? E eu não preciso pensar muito sobre isso. É fácil achar a resposta. E a resposta é que o dia mais difícil foi o dia em que eu experienciei a solidão mais de perto. O dia mais difícil desses 4 anos foi o primeiro. O primeiro dia foi o dia mais difícil. Por quê? Porque antes de eu ir para lá, eu vivia com os meus pais, com o meu irmão. Eu estudei na mesma escola toda a minha vida, praticamente. Eu era da mesma igreja há mais de 20 anos. Isso significa que eu tinha muitas relações que eu poderia dizer que elas eram mais do que superficiais apenas. Muitas pessoas que estavam presentes frequentemente na minha rotina, que faziam parte da minha vida, elos que se estabeleceram. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, do dia para a noite, tudo mudou. E eu ainda me lembro de quando eu fui levado ao aeroporto para ir pelos meus pais, pelo meu irmão. E eu despedi dos meus pais. E eu caminhei sozinho até a roleta, passei, cheguei na sala de embarque, entrei na fila de embarque, olhei pela janela do aeroporto, vi aquele avião e de repente eu fui preenchido por uma sensação de que toda a minha vida estava às minhas costas. E tudo que era daqui para frente era completamente desconhecido. E ninguém da minha vida estava comigo ali. Mas, no aeroporto, a gente tem que cuidar de embarcar no avião, de olhar a hora do voo, de olhar o portão. E você vai se envolvendo. E você vai fazendo uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra, até que eu cheguei aonde eu iria morar. E ali eu me lembro que eu cheguei na minha casa e eu morava basicamente em um quarto, porque eu dividia a casa com outras pessoas, mas cada um de nós tinha um quarto. E eu abri a porta do quarto pela primeira vez. Quarto J4. E quando eu abri aquela porta, eu vi um quarto completamente vazio de vida, com uma armação de cama, um colchão sem lençol, uma escrivaninha vazia, um carpete empoeirado, as paredes brancas e um closet vazio. Eu larguei as minhas malas, eu fechei aquela porta e eu caí no chão, chorando. E eu orei a Deus e eu falei assim:
Deus, eu te pedi tanto para vir para cá. Como é que o Senhor fez isso? Era assim que eu me sentia. Porque ali, de repente, eu experimentei a solidão como nunca antes eu tinha experimentado na minha vida. E aquele, sem dúvida, foi o dia mais difícil por causa disso. E preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não estiver sozinho, você pode facilmente enfrentar situações difíceis. Mas se você estiver só, dificilmente qualquer situação será fácil. Deus nos cria essencialmente como seres relacionais. E a solidão é uma falta que ela não pode ser reparada por nós. A solidão é uma dor que nós precisamos de um outro para aliviá-la. Mas nós não precisamos só de um outro. Nós precisamos de um outro igual a nós. Porque quando Deus diz no jardim, não é bom que o homem esteja só, Deus estava lá. Nós precisamos não só de um outro, mas nós precisamos de um outro que seja igual a nós. Mas se o homem não tinha o seu igual, ele se sentia só. No entanto, somente a presença do seu igual não é suficiente. Ele precisava de estar com o seu igual em uma relação mediada por amor. E essa nossa essência nos revela a respeito da natureza do nosso Criador, do nosso Deus. Porque o conceito de família, o conceito de comunidade, ele não surge quando Deus cria a Eva. Ele é um conceito eterno, porque nós servimos a um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O conceito de comunidade, o conceito de família, ele vem da natureza do nosso Deus. E nós somos moldados conforme essa comunidade trinitária desse Deus que é amor. Porque as pessoas da Trindade são iguais entre si e a sua relação é uma relação mediada por amor. E o que Deus faz quando Ele cria o homem? Ele cria Eva para solucionar o problema que ele mesmo aponta, que era o problema da solidão, e ele cria Eva, e Eva tem com Adão uma relação mediada por amor. Mas se nós hoje temos aqui uns aos outros, esse lugar cheio de pessoas, por que nós ainda nos sentimos sós? Porque quando o pecado entra no mundo, a nossa relação que antes era mediada por amor, agora se torna marcada por disputa, por egoísmo, por cobiça, por violência, pelo egocentrismo. E nós agora estamos na presença uns dos outros e sozinhos, experimentando a solidão, porque as nossas relações, elas estão feridas, elas não são mais mediadas pelo amor. Então nós temos um problema novamente. E como Deus soluciona esse problema? E a resposta eu posso te dar com 2 palavras. Deus vem. É assim que Ele cura de uma vez por todas o problema da nossa solidão. Deus vem. Ele não vem em uma teofania transcendente. Ele vem como igual a nós. Ele se faz como nós. Ele vem restabelecer a relação entre os iguais mediada pelo amor. Ele se faz Emanuel, Deus conosco. E nós vemos essa profecia anunciada
Em Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Deus não acaba com a nossa solidão agora criando outro homem, Ele acaba com a nossa solidão se fazendo homem, se tornando igual a nós. Ele encarna. No entanto, há um preço caro que é pago para que isso aconteça. O Deus Trino, o Deus que é amor, o Deus que nunca, jamais, em toda a eternidade, experimentou qualquer pensamento de solidão, agora está só na cruz, como nós lemos o clamor de Jesus, porque 6 horas depois de ser crucificado, 3 horas depois que as trevas cobrem a terra, Cristo faz a única oração em todos os evangelhos em que Ele não chama Deus de Pai. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O filho agora não tem mais a sua relação com o pai mediada pelo amor. Agora essa relação é mediada pela ira de Deus contra o pecado daqueles que Ele representa. Deus continua sendo seu igual. No entanto, Ele é afastado da relação de amor e Ele recebe o peso da ira. Deus prova a solidão para que nós nunca mais estivéssemos sós. E naquele momento, o evangelista nos conta que acontece algo em outro lugar. O véu se rasga. Porque Deus se faz só para que nós nunca mais estivéssemos só, e de alto a baixo aquele véu se rasga, porque Cristo é quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele véu que limitava o acesso do homem a Deus é rompido de forma simbólica enquanto Cristo está na cruz. E você sabe de algo interessante? Existe um documento que se chama Talmud Babilônico. E no Talmud Babilônico, que reúne vários escritos judaicos, tradições, debates judaicos, existe um tratado. E esse tratado se chama Tratado de Ioma. E nesse tratado, que foi escrito ali entre o século III e V, acontece algo bem estranho que os judeus relatam. Os judeus escrevem mais ou menos assim, que 40 anos antes da destruição do templo, que foi no ano 70, ou seja, exatamente na época que Jesus foi crucificado, aconteceu, ou começou a acontecer, algo curioso. As portas do templo começaram a se abrir sozinhas. E isso está lá. É uma observação que eles fazem. Desde quando Jesus foi crucificado, as portas do templo começaram a se abrir sozinhas. E isso não é a Bíblia, mas a Bíblia não nos deixa dúvidas. O véu se rasgou. E por causa da solidão de Cristo na cruz, nós nunca mais estaremos sozinhos. E ao último expirar de Jesus, o centurião à sua frente não consegue ignorar o que ele vê. Porque se os judeus não eram capazes de reconhecer ou de reconhecer as suas próprias profecias, aquele centurião que tinha visto talvez centenas de homens, de ladrões, morrerem, ele não tinha dúvida diante daquele homem.
aquele homem não era um ladrão. Aquele homem, como ele diz e professa, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, hoje nós somos colocados diante da cruz. Os nossos olhos foram expostos à cruz de Cristo. E quão cego nós teríamos que ser, para não dizer como aquele centurião, esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. E diante dessa imagem do Cristo crucificado, nós precisamos responder com fé. Uma fé que necessariamente tem de frutificar em nós, nos gerando força. Sabe para quê? Força para sermos fracos. Fracos como o nosso Senhor. Porque aquilo que o mundo chama de fraqueza, para nós se torna uma demonstração de força quando nós não roubamos, mas partilhamos. Quando nós não mandamos, mas servimos. Quando nós não nos vingamos, mas perdoamos. E a fraqueza se torna força. Mas essa fé também deve gerar em nós o consolo para a nossa solidão. Porque independente de quantas pessoas estejam à sua volta, talvez você se sinta só. E talvez tenha uma pessoa que hoje, que entrou por essas portas e pensou, ninguém falou comigo. Talvez você tenha se sentido invisível. Mas eu quero te dizer, Deus te vê. E porque Ele te vê, Ele se fez seu igual. E te amou como tal. Eu quero encerrar lendo para vocês Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você não está só, porque Ele, o Deus conosco, Emanuel, veio. Vamos orar? Senhor, eu quero entregar esse momento, essa palavra diante do Senhor e pedir ao Senhor que faça com que ela frutifique no nosso coração, na nossa alma. Que nós possamos aprender a ser fortes como Cristo demonstrou na sua fraqueza. Nós sabemos que essa força vem de Ti, que essa força vem do alto. E eu oro por aqueles entre nós, Deus, que estão se sentindo sozinhos, que estão provando da solidão, e eu quero pedir, Deus, que o Senhor os lembre que eles são vistos, que o Senhor os resgata, que o Senhor os ama, que o Senhor vem, e que eles possam sentir a Tua presença como nunca antes na vida deles. E essa presença do Deus que encarna e se faz igual a nós, seja a presença que console o coração e remova dele toda a solidão. E Deus, se há alguém aqui entre nós, que ao olhar para a cruz, deseja entregar, render a vida ao Senhor, e clamar ao Senhor que governe sobre a vida dele ou dela, que esse irmão ou essa irmã, Pai, possa tomar essa decisão com a convicção de fé que é gerada pelo Teu Espírito, e que essa vida seja agora transformada pelo Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém.